Professor Brasílio, muito obrigada por ter vindo ao programa 1964. Como a gente já está vamos dizer assim, no final do primeiro semestre e a programação da Universo TV vai com esse assunto até agosto, nós agora já estamos na hora de discutir como é que o regime, afinal, acabou. O regime militar começou em 64, teve lá um desenvolvimento e o que eu queria conversar com você é como que a redemocratização se deu do ponto de vista, talvez, interno do regime, não é isso? Bom, eu acho que a desagregação do regime, eu acho que ocorreu, de um lado, o fracasso de dois grandes projetos que o regime mesmo desenvolveu para se autotransformar e para se institucionalizar, isto é, para se tornar um regime, digamos, de longa duração. Quer dizer que o regime não permaneceu o mesmo ao longo dos anos da ditadura? Não, na verdade o regime, a gente hoje dá o nome de regime militar, mas de fato ele foi controlado por vários segmentos, digamos que surgidos a partir do golpe, né? Aliás, se organizaram a partir do golpe. Então você tem tendências militares diferentes e tendências civis diferentes que foram, vamos dizer, assumindo, digamos, um controle maior em cada uma das presidências. Tá. Né? E digamos, o processo a tentativa de transformação e de eternização do regime ocorre a partir do governo Geisel, né? Então, o governo Geisel, ele surge como uma espécie de aliança entre duas facções militares, uma os chamados profissionais e outra os antigos castelistas, que eram militares mais liberais, que tinham contatos com o DN, etc., que acabaram tentando, vamos dizer, controlar outro segmento, digamos, militar, que tinha mais conexão com os órgãos de segurança. Então, a gente podia distinguir essas três correntes e duas delas, os ex-castelistas e os profissionais, meio que, vamos dizer, lideraram o grupo Geisel. Quem são os profissionais? Quem eram os profissionais? Basicamente, a gente podia dizer que naquele momento eles eram liderados pelo Orlando Geisel, que era o irmão do presidente. Né? E profissionais no sentido de que eles eram... De manter a hierarquia. Basicamente, vamos dizer assim, a luta contra a esquerda armada e contra a resistência civil era, vamos dizer assim, produzir uma série de digamos, fatos, fenômenos e correntes digamos, que começaram a romper a disciplina das Forças Armadas, a agir de forma autônoma em relação à cúpula militar, ao comando militar, etc. Então, se tinha digamos, essa ligação entre os profissionais e castelistas, tem esse sentido, né? De que, de um lado, digamos, umas correntes um pouco mais liberais queriam preservar o exército desse tipo de ação mais violenta e, de outro lado, o pessoal preocupado das Forças Armadas com disciplina. Bom, eles assumiram o governo, digamos, o governo com o Geisel. O Geisel era um homem militar, obviamente, mas tinha, digamos, a ideia, junto com o governo do Costa e Silva, de eternizar o regime. Eternizar no seguinte sentido. Então, quando você diz institucionalizar, você disse lá no começo, quer dizer, digamos, sinônimo de eternizar. Mas é que institucionalizar é uma maneira não é de uma maneira qualquer de eternizar. Sim. É uma eternização no sentido de obter um mínimo de consenso para que o regime fosse aceito socialmente e, inclusive, produzisse uma espécie de elite política que conduzisse o regime. Então, eu explico um pouquinho. Vamos dizer, esse governo Geisel, ele basicamente desenvolveu dois grandes projetos, um político especificamente, que era de institucionalização do regime, e o outro,
um projeto econômico de construção do capitalismo nacional desenvolvido com base em recursos externos. Mas no caso que a gente está vendo aqui do político, o que acontece? A ideia deles era, vamos dizer, reduzir a censura, tornar a competição eleitoral, digamos, mais livre, ampliar o acesso à disputa eleitoral de cargos até governador de estado, enfim, eu acho que já falei de redução de censura, enfim, e um elemento chave que era reconstruir o Estado de modo a produzir uma elite política capaz de manter um regime de democracia restrita no país. E claro que a presidência da República seria sempre escolhido por eleição indireta, né, do colégio eleitoral, etc, etc. Então, em função disso, ocorreram várias mini decisões. Primeiro, se abriu a eleição para o Senado, vamos dizer assim, em 74 foi a primeira eleição, né, livre para o Senado, ganhou o Quercia, tá, aqui em São Paulo, em outros lugares e tal. A redução da censura, enfim, todas aquelas características que culminaram em 1979, no fim do AI-5 e na lei da anistia. Tudo isso foi parte do mesmo processo de redução da unidade da oposição, de um lado, primeiro, permitir que a oposição participasse e, portanto, conquistar para esse novo regime a oposição, ela participaria, mas eles tentaram constantemente, o Golbery era o cérebro disso, constantemente impedir que houvesse aquela polarização que ocorria até 74, que era regime versus anti-regime. E que foi produzida pelo próprio regime. Pelo próprio regime. Então, quando fez Arena e MDB, não é exatamente, isso? Exatamente. Então, o que eles queriam? Eles queriam de quebrar essa unidade anti-regime que era característico da vida política brasileira até 74. E fazer com que isso ocorresse via eleições. Então, tudo estava encaixadinho, certinho, só que no processo de implantação disso, ocorreram vários problemas. Primeiro, a oposição teve muito sucesso, alguns sucessos eleitorais inesperados. Então, o regime, quer dizer, o governo tentava reduzir o impacto dessas vitórias, ou a extensão dessas vitórias com pequenos pacotes de abril e várias outras Quer dizer, então havia uma insatisfação na sociedade com o regime. Sim. Então, daí então eu gostaria de só te completar. É que eu falei das divisões do projeto do regime, mas esse projeto não seria, digamos, ele era contestado, obviamente, por uma oposição. Então, existia uma oposição, e não só uma oposição política consentida, mas uma oposição política consentida que tinha muito sucesso eleitoral, porque o país tinha mudado muito. É isso que eu acho que a gente precisa enfatizar. Se a gente comparar o Brasil dos anos 60 para o Brasil dos anos 80, a diferença é brutal. Em termos que, veja, a gente tem que pensar, hoje nós estamos crescendo a 1,5% ao ano. Isso era impensável nessa época. O Brasil crescia a mais de 10% por muitos anos. O governo Geisel, que se dizia que era um governo que tinha reduzido enormemente o crescimento, cresceu em média 7% ao ano. Então, coisa que a gente chega num ano excepcional hoje. Mas esse crescimento não deveria ter garantido, não teria garantido ao regime a boa vontade da população? No começo, sim, mas veja, o regime criou uma enorme massa de assalariados. Isso não é positivo para ele? Desde que eles conquistassem os assalariados, né? Mas acontece que
a acumulação não era, era uma acumulação econômica muito forte, mas com baixíssimo grau de distribuição. Ah, tá bom. Então tem isso. Então aumentou muito a massa de assalariados, aumentou enormemente a classe média, porque você imagina se cresce 7% ao ano, ou 10% ao ano, como antes ainda, você tem ocupações de supervisão, gerência, etc. Então a classe média profissional cresceu enormemente. Né? Então, toda essa massa de gente, assalariados, a classe média profissional e tal, que se expandiu enormemente nos anos 70, ela acabou sendo, vamos dizer assim, a massa de onde a oposição encontrava um público disposto a apoiá-la. Porque, claro, isso não é só uma questão de que surgiam assalariados, etc. Mas são consumidores de jornais, de imprensa, etc. Né? Então, aumentou também muito aí se expandiu muito o ensino superior, né? Não o público, mas o privado. Então, mudaram muito as condições. Então, vamos dizer, o processo de transformação e de democratização, ele sempre tem que ser pensado dos dois polos, não é só o regime. Tá. É que, como o regime era muito forte, autoritário, muito controlado pelas Forças Armadas, então, dificilmente ele mudaria se não houvesse fracionamento interno. E esse fracionamento interno que produziu, na verdade, a oportunidade para a oposição aproveitar a situação e aproveitou muito bem a situação e conseguiu, digamos, superar o regime. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. O governo Geisel sucede o governo Médici. Isso. E você está falando de um fracionamento interno ao regime. O governo Geisel, vamos dizer assim, o grupo do general Ernesto Geisel era de oposição ao grupo do general Médici? Como é que isso se configura? Olha, aí, porque foram governos bem diferentes. Um tem a marca de ser o mais duro e o mais repressivo e enfim, o que matou, prendeu e arrebentou, e o outro tem essa, a gente tem a respeito dele essa visão de que houve a distensão lenta e gradual, né? Mas que não é disso era, que nós estamos falando aqui. Não era bem, vamos dizer assim, vamos pensar em primeiro lugar. Esse período anterior ao Geisel, a gente tem que entender que a oposição tinha uma oposição congressual, parlamentar, mas muito frágil, porque o regime era muito repressivo e estava sob o ato institucional número 5. O ato institucional número 5 permitiu um enorme arbítrio da presidência, do Conselho de Segurança Nacional para prender, enfim, operar restringindo a liberdade, digamos, de toda a oposição. Então, digamos, a oposição estava muito restrita. Tinha censura à imprensa muito forte, enfim, todos os meios de expressão muito restritos. Mas a gente tem que pensar que essa oposição parlamentar era apenas uma parte da oposição. O regime, digamos, durante uns anos, ficou de fato combatendo a luta armada. Você tinha uma divisão no interior da esquerda, uma parte da esquerda digamos, orientou para a luta armada e isso produziu vamos dizer assim, predomínio, na verdade, dos segmentos mais duros das Forças Armadas. Então, digamos, O senhor está dizendo que foi quem produziu o fechamento da ditadura, o aprofundamento da ditadura, foi a luta armada, Brasil? Eu acho que a luta armada teve uma boa contribuição com isso. Tá. Acho. Não teve. Essas opções, elas têm consequências, não é que... Veja, não é que não houvesse o regime militar, era militar, a própria manifestação pacífica, como eram as manifestações, e foram as manifestações de 67, 68, elas próprias já produziram inquietação e, digamos, uma espécie, assustaram o regime, né? E, então, não estou dizendo que foi apenas a luta armada, né? Mas toda, digamos, a resistência popular, principalmente estudantil, que se manifestou em 68, tal, 67, 68, e
digamos, assustou o regime. Mas com a luta armada, aí todo o aparelho de repressão, todos os segmentos mais duros, digamos, tomaram a frente. E aí inviabilizaram qualquer tipo de flexibilidade. Os chamados, entre aspas, correntes liberais entre os militares foram derrotadas. Não é derrotadas. No interior do regime, elas perderam espaço. Tá. E agora, quando a luta armada foi derrotada pelos militares, então, vamos dizer, o motivo central, a justificativa central para os órgãos de repressão, para a violência, etc., desapareceu. Né? Tá. Então, e aí isso é que dá a chance, então, de o governo Geisel se eles articular. imaginavam, exatamente, eles imaginavam que podiam retomar o controle do regime e, digamos, institucionalizá-lo. Então, a ideia deles era essa: vamos flexibilizar o sistema político, absorver a oposição civil dentro do regime, produzir uma elite política capaz de conduzir um regime de democracia restrita, né? E entregar o poder para os civis, mas ao longo prazo, desde que, digamos, controlado por essa minoria, essa nova elite civil. Eles fracassaram nisso, basicamente porque internamente não conseguiram controlar perfeitamente os aparelhos de segurança. Esses aparelhos produziram uma série de eventos que digamos, ocasionaram divisões muito fortes no interior do sistema militar. Então, aí tem vários casos Herzog, Manuel Fiel Filho, enfim, várias, a intervenção do partido, enfim, vários tipos No caso, a morte do Manuel Fiel Filho, que ocorreu em 76, se eu não estou enganada, não é isso? Então, envolveu, veja, aí o que acontece, o presidente tem que intervir digamos, e afastar o general que controlava aqui o Segundo Exército, aqui em São Paulo. Então, isso produz uma inquietação e divisões e tensões no interior do sistema militar realmente fortes. Agora, apesar de tudo, eles conseguiram manter o projeto deles, digamos, e conseguiram eliminar o AI-5 em 78 e depois, em 79, eles tomaram duas providências justamente para produzir aquilo que faltava ao regime, que era a flexibilidade. Então, eles... não, primeiro a coisa dos partidos políticos, digamos, a nova lei de partidos que permitia a segmentação da oposição. E a anistia quase que era um complemento a isso. Porque precisava que certos líderes voltassem para que pudessem liderar esses partidos. Então, aí a ideia era, abriu-se a possibilidade de legendas, de novas legendas, na tentativa de evitar a polarização. Exato, regimes de regime. O PMDB, PDS, acho que é essa altura, não é exatamente. isso? Que é a Arena versus MDB. E isso foi bem sucedido? Não, inicialmente sim, porque houve a criação de um partido chamado PP, Partido Popular, sob liderança do Tancredo Neves, que pegava um pessoal, digamos, moderado do PMDB, que era do ex-MDB e da ex-Arena. Então, era um grupo de gente... Que seria esse braço civil fortalecido. Tancredo Neves já tinha participado do golpe, não tinha? Acho que não. Mas não, o ponto não era bem, é que isso permitia alguma flexibilização das alianças, porque elimina a polarização. Mas, em seguida, com a anistia, aí vem o Brizola. Aí surge lá o Brizola quer montar um partido dele, e isso pulveriza mais. Ocorre que isso tudo em 79. Então, aparentemente, as coisas estavam funcionando bem. Digamos, as relações políticas eram se tornar menos polarizadas e mais flexíveis às possibilidades de aliança e composição do regime. Ocorre que, depois já do governo Geisel, ocorre o atentado do Rio Centro.
E o atentado do Rio Centro, que é em abril de 81, ele produz uma grande, além de ser, enfim, ele foi mal sucedido, né? Morreram as pessoas lá, que iam fazer o atentado, os militares que iam fazer o atentado. Se tivesse sido bem sucedido, muitas outras pessoas teriam morreriam, morrido, né? Eles morreram na própria execução do atentado. Mas o principal foi que houve um conflito violentíssimo no interior das Forças Armadas a propósito do o que fazer com esse atentado. Então, os castelistas, liderados pelo... Aí já era governo Figueiredo. Figueiredo. Né? Mas então, veja, o Figueiredo não era o mesmo tipo do Geisel, né? E o Golbery, que era naquele momento, liderava no interior do governo Figueiredo essa linha mais, entre aspas, liberal dos militares, foi derrotado. Ele pretendia punir e descobrir os autores e punir o atentado, mas a corrente profissional, né, decidiu não fazer isso e simplesmente exigir obediência, o enquadramento disciplinar desse pessoal, mas sem punir. O capitão e o sargento, que no caso o Guilherme Rosário, e mais as pessoas envolvidas, né? Envolvidas no plano, né? E a gente sabe quem são essas pessoas hoje em dia? Eu não sei. Eu não sei. Mas, de todo jeito, certamente não foram eles só, né? Então, o ponto é que, quando isso ocorre, o regime muda. Toda aquela flexibilização que tinha conseguido e estava, de alguma maneira, abrir a possibilidade de negociação e de preservação do regime, acabou. E chegou em novembro de 81, o Golbery se demitiu, né? E em novembro de 91... O Golbery era o quê? Ministro da Casa Civil? Eu acho que... Chefe da Casa Civil? Não lembro. Eu acho que ele, sim. Então, era a continuidade entre o governo, ele representava a continuidade entre o governo Geisel e o governo Figueiredo. Exatamente. Então, ele sai, então deixa de haver, porque ele era o principal assessor político do Figueiredo. Quando isso desaparece, logo em seguida, você tem o pacote de novembro, que é que regulamenta a lei eleitoral para a disputa de 82, porque em 1982 haveria uma disputa para governadores. E outra, disputa geral, né? Deputados, tudo. E essa regulamentação... Que foi a primeira eleição direta para governador do regime, não é isso? Isso. Então, mas em 82, o que é importante é que a regulamentação eleitoral inviabiliza as coalizões. Não dá. Então, inviabilizou o PP. O PP, o Partido Popular, que era supostamente o braço... que era o elemento possível de negociação para quebrar a polarização. Então, você tem a pulverização da oposição e a impossibilidade do regime não conta mais com um partido que eventualmente pudesse flexibilizar as relações políticas. Então, o PP é inviabilizado, o Partido Popular é inviabilizado e todos eles voltam para o PMDB. Todos voltam para o PMDB. Então, refez-se a polarização, porque o PT era muito pequenininho, o PDT vivia basicamente com base no Brizola. Mas ele foi eleito, né? Não, sim. Mas, no Rio. No Rio e tal. Não, mas ele era um grande líder político, né? Ele carisma e tudo, mas, vamos dizer assim, ele era uma espécie de encarnação do personalismo, né? Então, a pessoa muito personalista. Não, veja, e não é só ele. O Brasil está cheio de líderes personalistas, né? Mas, vamos dizer assim, é um líder popular importante, com as melhores intenções do mundo, mas era um tipo, não construía muito coletividades, né? Então, mas essas eleições de 82, o governo foi derrotado, né? O regime foi derrotado. Esse é o ponto. Então, veja, aquilo que desapareceu completamente a flexibilidade. O governo se apresentou como o partido dele, que era o PDS, né? E a oposição, embora fragmentada,
se manteve em grande parte no PMDB. Então, conseguiram fazer 9 governadores do PMDB, mais o Brizola 10, né? Nos centros mais importantes do país. Então, quer dizer, na prática, em número de votos, ganhou a eleição. Ganhou. Mas veja, o principal aí é que a oposição, conseguindo 10 governos estaduais, conseguia também 10 aparelhos de Estado com capacidade de gasto, com controle sobre a polícia militar, com vários meios para exercitar o poder que antes não tinha. A oposição antes controlava o quê? Uma parte minoritária do Congresso. Agora, além de controlar os governos estaduais, ainda conseguiu fazer maioria na Câmara. Né? O Senado não podia, porque o Senado estava, vamos dizer, controlado ainda por senadores biônicos, né? Que eram indicados e eleitos pelas assembleias. Então, vamos dizer assim, esse enrijecimento político do regime é o que deu oportunidade, de novo, para a oposição, já articulada, vencer as eleições. Agora, eu acho que é ininteligível o fim do regime se a gente não levar em conta o outro projeto fracassado do regime, que é o projeto de expandir o capitalismo brasileiro com base no impulso estatal e, de um lado, o impulso estatal e, de outro, recursos externos. Então, houve em 73 a chamada primeira crise do petróleo, que quintuplicou o preço do petróleo. Isso estrangulou brutalmente a economia brasileira, porque não podia, o Brasil importava petróleo. E a decisão do governo Geisel foi de, ao invés de se ajustar à dificuldade, no sentido de encolher o Estado e a economia, eles resolveram virar a mesa. Trucar. Fizeram 2 coisas importantes, que até são importantes até hoje no Brasil. Primeiro, produziram um programa muito inovador, que é o Proálcool, justamente para diminuir o peso a dependência da gasolina, do petróleo importado. Aliás, até hoje, eles nos permitem, né, digamos, economizar gasolina. Então, o Proálcool, mas isso é uma das coisas. A outra coisa foi, digamos, absorver dinheiro externo, empréstimos externos a juros muito baixos. Ainda naquele momento os juros eram muito baixos. Isso é os petrodólares, se eu não estou enganada. Exatamente, porque, digamos assim, o pessoal, os controladores do petróleo, com o aumento dos preços, tiveram as suas rendas aumentadas assim enormemente. Essas rendas foram aplicadas nos bancos em geral, etc. E esses bancos, digamos, tinham que emprestar de qualquer maneira aquele dinheiro. Então o juro caiu muito, só que todos os contratos foram assinados com o juro variável. Então isso foi, digamos, o ovo da serpente, né? Então, veja, mas o que é importante é que com esse... Quer dizer que aí que começa não, porque já tinha dívida externa lá no governo Goulart, mas aí é que se agrava, vamos dizer, a partir daí no começo não se percebeu, né? E durante uns anos... Quando os juros cresceram... aí que foi o problema. Mas veja, eu acho que é importante a gente pensar na coisa positiva também. Esse programa de desenvolvimento, embora eu acho que concebido de forma muito autárquica, né, porque eles queriam trazer toda a indústria possível e diversificar a indústria dentro do território e no território brasileiro, no mercado interno, não era uma opção, estratégia por competir internacionalmente, era por trazer tudo para cá, fazer de tudo, não é isso? De tudo, exatamente. Então, mas além disso, também o governo Geisel desenvolveu enormemente a agroindústria, recuperar o solo, tem programa de recuperação do solo do Centro-Oeste, que hoje, né, o que salva a exportação brasileira, foi plantado lá.
né? Então, esse programa foi, apesar das dificuldades que ele teve nos primeiros anos, ele foi um programa que acabou tendo grandes resultados do ponto de vista da industrialização brasileira. Só que, como você falou, quando houve um segundo choque do petróleo, em 79, e logo em seguida, em função da ameaça de inflação nos Estados Unidos, houve uma mudança na política do Banco o Banco de Central Americano aumentou enormemente os juros. Então, isso significa que os empréstimos explodiram em termos de valor. As dívidas o juro era variável, os acordos foram juro assinados. variável, Então, isso no governo Figueiredo foi o que resultou inviabilizou na recessão as finanças públicas, né? Quer dizer, basicamente as finanças do Estado, porque veja, o Estado participava desses processos, desses mecanismos de absorção de capitais, porque nós tínhamos mais de 500 estatais e boa parte do investimento do país era feito com base nas estatais. Então, foram elas que emprestaram. E as empresas privadas também, mas o governo dava garantias para esses empréstimos. Então, o Estado ficou simplesmente estrangulado, né? E houve várias oscilações de política econômica, mas basicamente o governo foi obrigado, num certo momento, se mostrou absolutamente incapaz de pagar os juros externos, renovar os empréstimos e acabou, vamos dizer assim, declarando-se incapaz em moratória. Isso foi logo em seguida da eleição para governadores de 82. Em dezembro já se declarou abertamente em moratória. O governo não quis declarar antes para não perder as eleições, mas perdeu de toda maneira, declarou moratória. E isto acabou produzindo uma política muito recessiva que produziu fraturas no sistema das estatais e os assalariados nem se fala, mas no interior do empresariado também. Então, o governo, em 1983, logo em seguida, depois da moratória, ele começou a perder controle sobre a sua base parlamentar. Sofreu várias derrotas no Congresso e os governadores da oposição aí tiveram a sabedoria, né, liderados pelo Franco Montoro, que é de São Paulo, de se articular para fazer a campanha das diretas, né? Daí o nosso programa acabou e logo em seguida o governo militar. Muito obrigado pela entrevista. Por nada. Obrigado a você.